Olá, seja bem-vindo ao vídeo do Psicoefeito. O meu nome é Nelson Pereira e eu sou psicólogo clínico. Esta semana, no vídeo do Psicoefeito, trago para falar contigo um assunto que se chama a importância do segundo cérebro. Recentemente, mais propriamente na segunda-feira, coloquei um artigo de minha autoria no meu blog em www.psicoefeito.com, o qual depois vou colocar o link, para falar um pouco sobre o segundo cérebro, o que é e a relação que tem com a parte da psicologia. Como sempre, trago aqui alguns pontos para falar contigo e então o primeiro vai no sentido de o que é o segundo cérebro. Desde há muito que os cientistas e os investigadores se questionam sobre a relação entre os órgãos e o cérebro. Como saberás, o cérebro comanda os órgãos do nosso organismo, à exceção de os intestinos. E porquê? Os intestinos, descobriram os investigadores, que têm cerca de 500 bilhões de neurónios, o que lhes permite serem autónomos, serem independentes do cérebro. Isto é o mesmo do que dizer de que não é o cérebro que ordena, por exemplo, a digestão e absorção dos alimentos, assim como também os movimentos peristálticos na digestão dos intestinos. É os próprios intestinos que comandam essas ordens. E daí serem apelidados de segundo cérebro. São o único órgão humano independente do cérebro. Mais interessante ainda é que nos intestinos é produzida, segundo o que os estudos apontam, 90% da serotonina. Serotonina, o neurotransmissor responsável pela felicidade e pela regulação de humor. Então, qual é que é a ligação que nós temos com o segundo cérebro? A ligação entre intestino e cérebro está na conexão que estes dois têm pelo nervo vago. O nervo vago, o próprio nome vago, significa vaguear, e então é um nervo que vagueia pelo nosso organismo no sentido em que tem muitas terminações nervosas, a saber, nos intestinos, no fígado, no pâncreas, no coração, nos pulmões. E estas terminações nervosas do nervo vago, que é o maior nervo que nós temos, permitem esta comunicação de duas vias entre os intestinos e o cérebro e os intestinos. Por exemplo, do ponto de vista da psicologia nas questões da ansiedade, ou até mesmo do stress, há uma ligação mútua. Isto significa que se eu tenho ou se estou numa situação que para mim é estressante ou ansiogénica, o que vai transmitir ao meu cérebro, portanto, se eu detectar aquela situação como ansiosa, a comunicação que passa para os intestinos é de pouca fome, ou para o estômago é que é de pouca fome. Portanto, nós temos aquele nó, como nós dizemos muitas vezes, também um nó no estômago, não apetece comer. Então é disso. E o mesmo se passa ao contrário, isto é, quando os intestinos não funcionam de forma correta, quando não fazem a digestão, quando não absorvem os nutrientes, transmite para o cérebro a sensação de dor. E nesse sentido, a ligação entre o segundo cérebro e o primeiro cérebro, por assim dizer, essa questão do nervo vago, tenho aqui para te ler uma opinião de uma autora, da doutora Linda Lee, que é a diretora do Centro de Medicina Integrativa e Digestiva John Hopkins, em que ela diz que, e passa a citar,
Os estudos mais recentes indicam que uma via de dois sentidos, o nervo vago, ou seja, a ligação entre os intestinos e o cérebro, que acontece entre os intestinos e o que acontece no cérebro, daí a importância da dieta devido à produção de serotonina, cujo papel principal desempenhado é a regulação de humor e felicidade. Assim sendo, relaciona-se diretamente com a depressão, que é uma perturbação de humor. Portanto, esta ligação não é uma ligação assim tão vaga, por assim dizer. É uma ligação que tem uma importância, e esse é o outro ponto que eu tenho aqui para falar contigo, que é a importância do segundo cérebro na psicologia. Aquilo que eu acabei de te ler, e vou só relembrar aqui uma passagem que diz que os estudos mais recentes indicam que uma via de dois sentidos que acontece entre os intestinos e o que acontece no cérebro é atribuída à importância da dieta e da produção de serotonina, que funciona na estabilização de humor e que é a causadora de perturbações do humor, nomeadamente a depressão, ou seja, a ausência de serotonina. Então, qual é que é o papel de importância que desempenha na psicologia? A relação com aquilo que tu comes, eu arrisco a dizer que aquilo que tu comes também está relacionado com quem tu és. Isto é, uma comida saudável proporciona, segundo os estudos, uma maior ou melhor produção de serotonina. Isto significa que há mais serotonina disponível no teu cérebro. Significa que ficas com uma rigidez cognitiva menor, porque o cérebro, ou a mente, por assim dizer, a mente é tendencialmente mais rígida. Se a tua alimentação for uma alimentação cuidada, for uma alimentação saudável, tens mais serotonina disponível, porque produzes mais. Portanto, o teu corpo absorve mais serotonina. E até é interessante a ligação com as questões da depressão. Os antidepressivos funcionam como inibidores da recaptação da serotonina pelo nosso organismo. É um processo que é um pouco complexo, mas que funciona como o neurotransmissor da serotonina fica disponível na fenda sináptica, portanto, no nosso cérebro, na comunicação entre os neurónios, e o que acontece é que os receptores que têm a mesma forma do neurotransmissor da serotonina absorvem a serotonina. A serotonina atua durante um certo tempo e depois aquela serotonina que fica na fenda sináptica, que não é utilizada, é absorvida pelo nosso organismo, por assim dizer, para reciclar. De facto, o nosso organismo está muito bem concebido. E o que acontece com os antidepressivos é que eles criam uma barreira que não permite a recaptação dessa serotonina, estando assim mais serotonina disponível. Mas a grande questão é, como é que tu podes ter mais serotonina disponível se não a produzes? É isto que eu muitas vezes abordo com os meus clientes nas consultas. Daí a minha abordagem com a PNEI, a Psiconeuroendocrino-Imunologia, que é esta relação entre aquilo que tu comes e aquilo que tu és. Não é direta no sentido em que é aquilo, ou seja, não é condição sine qua non. É sim, como eu disse há pouco, também tem influência naquilo que tu és. Nem que seja pela produção da serotonina, que funciona como estabilizador de humor, a hormona da felicidade, como é conhecido. E, portanto, dadas estas características do segundo cérebro, é de vital importância para a psicologia, do meu ponto de vista, porque permite perceber porque é que tu deves ainda mais de ter uma alimentação adequada. Não só teres a noção se és intolerante a alguns alimentos, mas também pelos alimentos saudáveis, ou seja, os alimentos, ou uma alimentação, por assim dizer, uma alimentação baixa em
hidratos de carbono, rica em gorduras de cadeia média e nivelada do ponto de vista da proteína, porque a proteína, obviamente, é importante. Não é em excesso, como em tudo na vida. Portanto, há aqui uma relação direta e ligação entre o segundo cérebro, os intestinos, e o cérebro. Não só pelo nervo vago, mas também pela transmissão de duas vias, do cérebro para os intestinos e dos intestinos para o cérebro. E, portanto, se é nos intestinos que se produz cerca de 90% de toda a serotonina disponível no nosso organismo, faz sentido compreender que uma digestão bem feita, isto é, uma digestão regular, com uma alimentação saudável, vai-te propiciar mais disponibilidade de serotonina e, em última análise, uma flexibilidade cognitiva muito melhor, que te permite tomar melhores decisões, estares mais disponível, mais contente e permite-te também observares o mundo à tua volta de uma maneira que te seja benéfica e mais saudável para ti. Portanto, a ideia que eu te quero deixar é que nós somos também aquilo que comemos. No final deste vídeo quero-te agradecer por estares desse lado, pelo apoio que me tens dado. Gostava que colocasses um gosto no vídeo e que o partilhasses, porque a informação que eu passo aqui tem o fundamento do lema do Psicoefeito, que é por uma psicologia mais próxima das pessoas. Obrigado por estares aí. Convido-te, se ainda não me segues, convido-te a seguir na minha página do Facebook em Psicoefeito-Nelson Pereira e no Instagram em Psicoefeito_Nelson Pereira. No YouTube é só digitares Psicoefeito e vais encontrar o meu canal. Podes subscrever. Eu coloco sempre um vídeo todas as semanas sobre temas que abrangem a psicologia e que falam também da psicologia, não só da ciência, mas da relação que temos com as outras áreas. Muito obrigado por estares aí e vamos fazer Psicoefeito.